Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia e também nos demais modos de transmissão online. Eu estou presidente, então, da nossa Fundação São João. Vocês todos receberam um folder do qual a gente apresenta um pouco do que é a Fundação São João. E nós temos a honra de estar aqui conversando com vocês. E estava agora há pouco escutando os nossos pares na palestra anterior. E eu confesso para vocês que eu escutei agora há pouco ali que a terceirização dos serviços públicos não é algo que, às vezes, é visto com bons olhos. Mas eu vou trazer uma nova perspectiva. Tenho certeza que, ao final dessa palestra, os senhores terão uma nova perspectiva do que é a força de uma parceria público-privada. E nós, da Fundação São João, nós somos uma entidade ligada à maçonaria do Rio Grande do Sul, do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Hoje, nós somos, no Rio Grande do Sul, 10.135 homens no Grande Oriente do Rio Grande do Sul, divididos praticamente nos 497 municípios. Nós temos representação, então, em praticamente todos os nossos municípios do Rio Grande do Sul. Nós temos unidades que nós chamamos de lojas maçônicas, num total de 232 lojas espalhadas também pelo Rio Grande do Sul, que são unidades de um todo, do qual nós chamamos Grande Oriente do Rio Grande do Sul. A Fundação São João, ela é uma fundação, como o próprio nome diz, instituído pelo Grande Oriente do Rio Grande do Sul para ser o braço de filantropia da maçonaria gaúcha. O que quer dizer isso? Nós, como uma entidade filantrópica, temos como finalidade buscar auxiliar aqueles que são mais necessitados na nossa sociedade. A Fundação São João, ela tem um viés, por força do seu estatuto, de trabalhar na área de educação, na área de saúde, assistência social e pesquisa. Nós escolhemos, para tratar com os senhores e com as senhoras, e trazer um pouco do que é a Fundação São João, porque nós viemos olhando com os olhos muito atento para a nossa geração prateada. Para vocês terem uma ideia, agora há pouco eu falei que nós somos 10.135 homens, e mais de 50% desses homens estão acima dos 60 anos. Isso quer dizer que a maçonaria também envelheceu. E ela envelhecendo, ela tem que olhar, sim, para a nossa geração prateada e ter políticas públicas internas e também no setor privado e no setor público voltado, então, à nossa geração prateada. Dentro dessa perspectiva, nós começamos, a partir desse ano, fazer parte, aqui nessa casa, de fóruns que discute, o Fórum Democrático, que discute várias vertentes. E nós optamos por participar, então, de um desses GEADs que trata do envelhecimento. Justamente buscando alternativas sob o ponto de vista de inserção na nossa sociedade, buscando e procurando entender, e mais do que isso, a gente está aqui como, vamos falar agora um pouco sobre assistência social, mas mais do que isso, a gente está aqui para nos colocarmos à disposição das entidades que estão trabalhando nesse fórum também, para que juntos a gente possa ter uma força de penetração social e ajudar nessas políticas públicas. Eu sempre falo para os meus irmãos da maçonaria que uma entidade como a Fundação São João, ela tem uma força muito grande de penetração quando ela é organizada e tem toda a documentação necessária para convênios com o setor público. E aqui eu falo para vocês, eu sou advogado, né, e o serviço na Fundação, ele é um serviço gratuito. Nossa diretoria toda não ganha nenhum centavo para estar lá. Trabalhamos de forma gratuita. E a maçonaria trabalha de uma forma muito silenciosa. Mas, às vezes, é preciso trazer à luz alguns trabalhos que a gente faz, e essa é uma das nossas funções aqui, de trazer essas luzes para que a gente possa discutir e buscar soluções juntos. Eu, como advogado, já trabalho na área de assistência social e na área de saúde, ajudando na gestão de clínicas que tratam de pessoas com paralisia cerebral aqui em Porto Alegre. Muitos de vocês devem conhecer, que é o Cerepal, Centro de Reabilitação de Porto Alegre. Há 3 anos, mais ou menos, eu ajudo na gestão lá. E lá eu ganhei um conhecimento muito grande na área de assistência social, e agora há pouco ouvia falar, né, sobre os ILPIs, sobre os centros-dias. Então, são realidades que a política pública nos traz, mas que, junto com entidades que têm o seu DNA buscar soluções,
a gente pode fazer algo que seja bastante diferenciado. E o Centro Dias, assim como as ILPIs, mostram isso. Né? Entidades sem fins lucrativos que querem fazer a diferença e que querem trabalhar na sociedade, elas, em conjunto com o setor público, conseguem fazer isso. Sobre uma desburocratização, porque a gente recebe os recursos e a gente consegue otimizar esses recursos de uma forma mais rápida. Quando nós temos o setor público é um pouco engessado por causa das compras em licitações e assim por diante. Isso engessa um pouco o processo e às vezes demora para o suprimento de materiais, suprimentos até de alimentação. E as parcerias públicos-privadas, elas possibilitam, então, que nós, entidades sem fins lucrativos, tenhamos uma agilidade em resolver essas questões que envolvem o suprimento e também a prestação de serviços relacionadas, então, à assistência social, à educação também e à saúde. E quando nós falamos da geração prateada, e eu sempre gosto de ressaltar quando eu falo a respeito disso, existe uma linha muito subjetiva entre a assistência social e a saúde, às vezes se confundindo o que é assistência social e o que é saúde. E nós, então, que temos experiência na área, temos que ter isso muito claro, porque ora a gente pende para a área de saúde, ora a gente pende para a área de assistência social. E as horas, às vezes, a gente confunde. Tem serviços na área de assistência social que são serviços de saúde. Então, a experiência nessas áreas acaba mostrando, né, falando sobre essa parceria público-privada, que nos ajuda, então, a buscar soluções. E eu confesso para vocês, e venho dizendo isso já há bastante tempo, 2 anos que eu estou à frente da Fundação, que a Fundação tem que se voltar, né, para buscar soluções para a geração prateada, não só sob o ponto de vista de fomentar novos centro-dias, que é uma política nova que está vindo, que pende um pouco de regulamentação ainda, porque a gente está um pouco na área de experimentação, como é que a gente vai resolver os centro-dias, porque nós temos muita gente da geração prateada que tem a sua independência econômica, que tem a sua independência sobre o ponto de vista até de deslocamento. Né? E nós temos alguns casos em que a gente tem uma plena dependência, que a gente também tem que pensar a respeito disso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali no trabalho que a Fundação faz. Nós já auxiliamos algumas entidades que trabalham com a geração prateada, como é um caso do projeto Coaspam, que nós temos lá em Pelotas, que a gente ajuda de forma financeira, né, convertendo os recursos que nós temos da Fundação, principalmente na área de alimentação, que a gente tem muita gente da geração prateada que nós atendemos lá em Pelotas, com essa parceria com a Coaspam. Então, mais do que isso, eu queria falar um pouco sobre a nossa Fundação, dizer o que nós fizemos, qual é o nosso DNA, e aí, então, depois eu abro para os senhores para que a gente possa, mais do que chegar aqui e trazer um posicionamento, vir aqui para debater com os senhores e ouvir aquilo que a ansiedade da nossa geração prateada, para que a gente possa, então, pela Fundação São João e como braço de filantropia da maçonaria, nós criarmos políticas, até dentro da nossa instituição, que ela é multimilenar, né, para vocês terem uma ideia. Nós fomos fundados, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, há 2 séculos atrás. Né? Então, não foi nem no século passado, foi no século anterior. Né? Então, a gente tem muito caminho pela frente a trilhar, e eu tenho certeza que a Fundação vem com essa nova política de fazer essas parcerias públicos-privadas. Como é que eu faço? Tu vai passando para mim, Dani? Aqui apenas o meu currículo, para os senhores saberem. Como eu falei, eu sou advogado e trabalho, na verdade, na área de comércio exterior, e também na área de recuperação de empresas. Eu sou professor universitário na área de Direito e acabei indo para a área de saúde por uma necessidade de um amigo que me pediu ajuda na reestruturação de uma entidade que é o Cerepal, e acabei, então, lá tendo toda uma experiência muito grande em tratar, então, lá a gente tem 7 contratos públicos, tanto na área de educação, quanto na área de assistência social e na área de saúde. Então, a gente tem uma grande interlocução, não só com o setor municipal, mas estadual e também federal, porque lá a gente tem contrato via SUS também. Agora há pouco nós falávamos sobre o SUS, né? Lá a gente tem todas essas realidades. E eu estou, então, trazendo essas realidades que eu aprendi lá no Centro de Reabilitação de Porto Alegre para a Fundação São João e abrindo novos caminhos para que a gente possa, então, junto com vocês, criar oportunidades e criar soluções na área de assistência social para a nossa geração prateada. Pode passar ali, Dani, para mim. Bom, aqui eu já falei sobre a Fundação São João, então ela é a Fundação de Apoio e Ensino à Pesquisa e Assistência Social. Nós fomos fundados em 2004
Então, a nossa fundação, já em dezembro passado, fez 20 anos. E a gente já tem um trabalho bem grande na área de assistência social, educação e saúde com crianças. E agora, então, a gente está caminhando para novos negócios aí com vocês. Pode passar, Dani, para mim. Ali está a nossa finalidade estatutária. Eu sempre gosto de trazer isso, porque às vezes as pessoas confundem, acham que a Fundação São João foi fundada para auxiliar irmãos da maçonaria, que tem uma grande irmandade, que a gente apenas se ajuda uns aos outros. Isso não é verdade. A maçonaria é uma escola de iniciação onde a gente prepara o homem que faz parte dos nossos quadros para ser um agente de transformação social. É isso que a maçonaria tem como escopo. E a nossa finalidade estatutária da fundação, então, é ali, conceber, subsidiar e apoiar em todo em parte auxílio à manutenção de creches, ambulatórios médicos, odontológicos, hospitais, para atendimento de projetos e programas assistenciais e filantrópicos, independente, né, se são jovens, adultos e assim por diante. Celebrar convênios, termos de parceria, acordos e contratos com instituições públicas e privadas, nacionais e até internacionais. Promover e subsidiar e colaborar com programas que privilegiem os anseios e as necessidades regionais de terceiros. A gente colocou ali porque é terceiros, então, ela não é voltada para a maçonaria, mas sim para a sociedade. Nossas atividades de prestar serviço de consultoria de qualquer ordem, assessoria técnica e científica. Pode passar, Dani, ali. Apoiar e promover projetos, programas e ações de desenvolvimento social, de saúde e bem-estar comum de cidadãos em caráter universal, assim como crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Como eu falei, a gente já faz serviços com crianças. E agora, então, o nosso grande desafio é buscar agora alternativas na assistência social e na saúde de idosos. Pode passar. A promoção, aquilo ali então quer dizer. Ali são alguns serviços na área de saúde que a Fundação tem. Muitos desses serviços eles são para a comunidade. Qualquer um dos senhores que procurar a Fundação São João e nós tivermos agenda, esses atendimentos, alguns deles são gratuitos e alguns deles são subsidiados. O que quer dizer isso? Você vai no mercado, tem uma consulta que custa R$200, na Fundação você vai ir, vai custar 50, vai custar 100. E a Fundação subsidia isso para atender, então, as pessoas que têm as suas necessidades. Nos casos de projetos sociais, quando a gente faz projetos sociais pela Fundação, tanto na área de assistência social quanto na área de saúde, esses sim são gratuitos. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco, que a gente tem, através de emenda parlamentar municipal de vereadores, a gente tem alguns projetos, por exemplo, de assistência bucal, de saúde bucal para crianças carentes. Isso as crianças não pagam nada. A gente indica algumas instituições parceiras e essas instituições, então, levam as crianças, conversam com a nossa assistência social, lá, a nossa assistente social, e aí, então, a gente aloca essas crianças de forma gratuita para esse serviço. A gente tem odontologia, a gente tem 2 consultórios odontológicos na Fundação aqui em Porto Alegre. Nosso endereço é aqui na Cidade Baixa. Antes nós estávamos na Lopo Gonçalves com a Lima e Silva, naquele casarão antigo que tinha ali. E nós somos muito conhecidos porque nós tínhamos uma farmácia popular ali que a gente distribuía medicamentos de forma gratuita. Infelizmente, por causa das legislações, a gente teve que fechar esse serviço, ou a gente não tem mais, né? E pretendemos, em breve, voltar com uma farmácia popular. Estamos trabalhando para isso. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2023, nós distribuímos mais de 145 mil medicamentos gratuitos para todo o Brasil. As pessoas só pagavam o porte de... Nos ligavam para lá, a Dani, que está aqui, que trabalha comigo na área de projetos, ela cuidava da farmácia. A gente mandava para o país inteiro, né, Dani? Pelo correio, a pessoa apenas pagava o porte e recebia na sua casa o medicamento. Tudo gratuito. A questão da psicologia, a gente já voltou, a gente tem uma psicóloga que atende, então lá basta que a pessoa que procure vai passar pela assistência social nossa, se for o caso. Então, a psicóloga atende com valores subsidiados. Agora, daqui uns dias, a gente vai começar com um médico clínico geral. Esse médico também é um valor subsidiado. Você vai lá na Fundação e pede um clínico geral, vão marcar consulta para você, você vai pagar aí menos de 50% do valor de uma consulta normal. Ela é um trabalho subsidiado. Pode passar, Dani, para mim ali. Então, ali, atendimentos na área de saúde. Como eu falei, a gente tem o nosso serviço social, a gente tem assistência social própria lá na Fundação, a gente tem um assistente social que cuida dessa interlocução, né, dessa conversa com outras entidades sem fins lucrativos e parceiros, como agora há poucos dias a gente celebrou uma parceria com o Pão dos Pobres, para eles enviarem as crianças que a gente precisa. Isso não impede que a Fundação possa fazer também convênios com entidades
que já trabalhem na área de assistência social com o idoso. Aqueles que quiserem nos procurar, depois ao final a gente vai deixar os nossos contatos e a gente pode auxiliar em projetos, inclusive em desenhar projetos, escrever projetos para vocês em todo o Rio Grande do Sul, né, onde a gente tem representação. Nós temos... Está um pouco longe para mim, Dani, eu não consigo enxergar lá o que eu coloquei. Vira a tela para mim, por favor, para cá, Dani. Aí. Um serviço interessante que a gente atende muito o pessoal da nossa geração prateada. A Fundação São João empresta, não doa, tá? Empresta materiais ortopédicos e hospitalares. As pessoas que precisam de uma cadeira de roda, por exemplo, estão na fila do SUS e precisam, e aqui abre-se aspa, tá? De forma temporária, não é doada, porque a gente tem um controle. A pessoa está na fila do SUS, precisa, a gente sabe que às vezes o SUS leva 1 ano para entregar uma cadeira de roda. A Fundação tem cadeiras de roda, a gente empresta, cadastra a pessoa, ela utiliza até receber a sua definitiva, e aí então essa cadeira volta e é emprestada para uma outra pessoa. Nós acabamos agora há poucos dias de fazer uma nova compra de cadeira de rodas, então a gente tem isso disponível lá. Aqueles que tiverem interesse podem nos procurar lá. O dispensário de medicamentos. O dispensário de medicamentos que nós tínhamos, infelizmente, a gente teve que fechar, como eu falei para vocês, em razão da legislação da Anvisa. A única forma hoje, no Rio Grande do Sul, para você ter dispensário de medicamentos, ou você é um posto de saúde vinculado ao setor público. A única forma que a gente tem de distribuir medicamentos de forma gratuita, não sendo da administração pública, é através da farmácia popular, que é uma lei estadual em que você tem que ter todo o regramento da farmácia e o governo do estado te dá uma autorização para que você possa distribuir o medicamento de forma gratuita. A Fundação já está trabalhando para voltar a ter uma farmácia popular aqui em Porto Alegre para distribuir 100% os medicamentos gratuitos. O atendimento da assistência social. É importante a gente falar, e eu sei que esse termo é bem conhecido dos senhores e das senhoras, de que a assistência social ela é uma rede de solidariedade. Apenas uma entidade não faz. Aquela brincadeira que a gente diz que uma andorinha não faz verão, né? Apenas uma entidade não faz a diferença. Nós precisamos de uma rede de solidariedade. Por isso que a gente está aqui hoje, conversando com vocês e colocando a nossa fundação à disposição, a nossa estrutura, as nossas lojas maçônicas. Cada loja maçônica tem a sua parte de filantropia interna, né? Então, nós temos distribuído em todo o Rio Grande do Sul, que a gente chama de mestres hospitaleiros, preocupados em auxiliar a sociedade onde a gente está inserido. Agora, com o nosso escopo maior de ter criado na Fundação São João um setor de projetos, que a Dani que está aqui é a responsável. Então, a gente tem conversado muito com o setor público, dizendo para eles, olha, nós temos uma estrutura, sabemos como fazer, a gente tem toda a documentação necessária, nos arrume os recursos e a gente vai fazer. Aí, o que o setor público nos fala? Isso que eu gostaria que saísse, fosse a lembrança da minha palestra de hoje. Não existe dificuldade de recursos públicos. O que existe é a necessidade de nós termos projetos bem desenhados. Projetos bem desenhados e bem encaminhados trazem recursos financeiros. E não é apenas fazer o projeto, não é apenas desenhar o projeto. Desenhar o projeto, ele é importante. Mas a execução do projeto e, principalmente, a prestação de conta dos projetos realizados na iniciativa pública-privada fazem com que as entidades sem fins lucrativos se tornem fundamentais na sociedade onde elas estão inseridas. Então, um projeto bem desenhado, bem executado e uma prestação de conta bem realizada é a chave do sucesso de uma iniciativa pública-privada. Essa é uma experiência que eu trago para vocês de cadeira. E aí, então, é isso que eu quero trazer para vocês. Dani, cronometra para mim não quebrar o protocolo aqui, que eu tenho 13 minutos. Por favor, bota um relógio a funcionar aí para mim. Porque eu começo a falar e não paro. O projeto de cooperação de segurança alimentar, que eu falei para vocês com a SPAM, são recursos nossos que estão, então, indo para esse setor que envolve a nossa geração prateada já lá em Pelotas.
A gente tem projetos em alguns lugares no Rio Grande do Sul, como é no caso de Caxias do Sul, como é no caso de Passo Fundo, que a gente também manda recursos da Fundação para lá. Pode passar para mim aí, Dani. As ações solidárias da maçonaria gaúcha, então, elas têm como finalidade ampliar o nosso campo de atuação. E a gente está aqui se colocando à disposição para que isso, então, ocorra. Já falei para vocês do Serviço de Assistência Social. A intervenção desse profissional da assistência social ela é fundamental. A Fundação já conta com uma pessoa que vai fazer essa interlocução com a sociedade organizada e junto nós vamos, então, buscar soluções para aqueles projetos que chegarem para a gente. Isso eu já falei também. Falei das emendas parlamentares, tá? É muito importante que qualquer entidade, assim como nós da Fundação, tenha um diálogo nas 3 esferas para que a gente busque recursos através de emendas parlamentares, tanto municipais, estaduais quanto federais. Às vezes o município é um município pequeno e não tem emendas parlamentares, mas Porto Alegre, por exemplo, tem. Então, um bom diálogo com vereadores, né, e com deputados pode trazer recursos para nossas entidades também. Pode passar aí. Alguns recados que eu deixo também, que não basta a gente querer, né, a gente tem que poder. E poder passa por a gente ter entidades com registros. A Fundação, desde que eu assumi, eu sempre gosto de dizer que a gente deu 2 passos para trás para poder correr. Então, a gente mudou o nosso prédio. Hoje a gente está na Luiz Afonso 273, ali na Cidade Baixa, porque o prédio que nós tínhamos não pegava PPCI e eu, então, não conseguia tirar registro nenhum. Hoje a Fundação tem todos os registros, como é o caso, e alguns encaminhados, como é o SEBAS, né, que é o Conselho de Assistência Social brasileiro, né, o SEMAS, que é o Municipal de Assistência Social, o COMUI, que é o Conselho Municipal do Idoso, para que a gente possa ter acesso aos recursos do Fundo Idoso. A gente também já encaminhou tudo isso para que a gente possa, então, ter acesso a esses recursos e aí, então, poder buscar soluções em conjunto com outras entidades que atendam, então, a nossa geração de idosos. Pode passar. Eu fui bastante rápido, atropelei um pouco aqui. Normalmente eu não gosto de fazer isso, mas como o tempo é curto e o assunto é extenso, eu gostaria muito de ouvir vocês. Eu acho que eu tenho um tempinho ainda, né, Isabel? 5 minutos. Aqueles que quiserem fazer perguntas. Pode voltar à lâmina anterior. Pode voltar à lâmina anterior. Então, e uma coisa que a gente quer fazer como fator de transformação também, para aqueles que estão nos escutando, e principalmente aqueles que estão nos assistindo pela TV Assembleia, entrem em contato com a Fundação São João, que aquilo que nós podemos auxiliar vocês e ensinar vocês a tirar os registros, a gente vai fazer isso também. A nossa função é auxiliar, né? E a gente não está aqui apenas para discurso, a gente quer fazer a diferença. Então, eu abro para perguntas, Isabel, para que eu possa, pelo menos, tentar dialogar com alguém que tem interesse. Quem tem microfone na frente pode apontar o dedo aí. A gente tem uns 5, 7 minutos no máximo para poder fechar todo o nosso cronograma do dia. Nós tivemos que afunilar e botar uma palestra da Convergência junto com a do plenarinho, e aí, entre mortos e feridos, vão se salvar todos. Então, assim, quem tem microfone na frente, fala se quiser falar, e eu tenho o microfone para passar aqui. Quem precisa fazer perguntas? Por favor. Fundação São João. Aquele telefone é o meu telefone pessoal, tá? Pode me ligar direto, não tem problema nenhum. O João de Pelotas, do Conselho Municipal do Idoso de Pelotas. Meu nome é João Carlos Braga Jansen, sou do Conselho Municipal de Pelotas, na categoria de conselheiro, não sou presidente. O presidente é o Lélio. Nós temos, a partir de 2 anos atrás, o Fundo Municipal do Idoso, que está com uma série de problemas. A prefeitura quer usar o dinheiro, aquela coisa da política. Caixa única. Caixa única, mas não pegou. Nós temos uma conta separada. E eu estava lendo ali que vocês pegariam o recurso do fundo. Eu gostaria que vocês esclarecessem, porque o nosso problema, são vários, mas um problema é fazer projetos que atenda ao idoso. Isso é um desafio tremendo. Parece fácil, né? Porque a gente não sabe o que o idoso quer. O idoso quer baile, quer isso, quer aquilo, mas não há uma pesquisa. Né? Então, eu gostaria de saber se esse fundo, vamos dizer, passando para vocês, o que vocês podem ajudar, por exemplo, no projetos em Pelotas, ou alguma coisa. Entendeu a pergunta? Entendi. Deixa eu só te... eu sempre gosto de dizer que
às vezes a gente precisa de um tapete para poder caminhar descalço em cima, né? E quando a gente fala de fundo do idoso, o fundo municipal do idoso, isso vincula a projetos sociais dentro do próprio município. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, o fundo do idoso, tu tem que aplicar os recursos no município de Porto Alegre através de projetos que tu envia para o conselho do idoso. Porque quando tu tens um fundo municipal, seja ele de qualquer aspecto, ou do idoso, ou fundo criança, por exemplo, tu tem que ter uma estrutura para operacionalizar ele, tu não tem o recurso direto. Então, como é que normalmente se estrutura? Tu tem o fundo, né, às vezes um caixa único, às vezes um caixa separado para o fundo, que o ideal é que seja separado. E como é que tu operacionaliza esses recursos? Através de um conselho municipal. Então, tu cria um conselho municipal, na verdade, a lei orgânica municipal vai ter que fazer isso, né, através da Câmara de Vereadores, vai criar um conselho municipal, e esse conselho é que passa a ser responsável por analisar os projetos que chegam lá com o mérito. E aí, então, eles aprovando no conselho, e normalmente através de editais municipais. Tu vai enviar o projeto, se o projeto for selecionado, eles vão te alcançar o recurso, daí tu vai aplicar. Mas tem que ter aquilo que eu falei. Lembra do tripé? Projeto, execução e prestação de conta. Vai ser o mesmo. A única coisa é que a distribuição dos recursos é através do conselho. Não sei se eu posso fazer uma réplica. Isso tudo que o senhor falou, nós temos. Nós precisamos de colaboração de algum órgão de assessoramento para fazer projetos, ajudar. Entendeu? Tem a Santa Casa, entra com projeto de captação, pega o dinheiro. A dificuldade é essa, analisar a parte, vamos dizer, técnica. Sim, é isso que nós estamos fazendo aqui, tá? A Fundação São João está à disposição para ajudar nisso. É isso que eu queria. Boa tarde, meu nome é Fernando Fonseca, sou de Santa Rosa. Gostaria só de saber quais são os requisitos, então, para fechar uma parceria. Isso que não ficou muito claro para mim, entendeu? Com a Fundação. Eu entendi que vocês têm todos os registros, que vocês têm competência técnica jurídica para projetos, mas o que fecharia a parceria com a Fundação? É que nós temos um conselho na Fundação, tá? A gente tem uma diretoria, a gente tem um conselho fiscal e nós temos um conselho deliberativo. Todas as parcerias que nós fechamos com a Fundação, existe o que a gente chama de meritocracia. Tu tem que mandar uma ideia do que tu pretende fazer, e aí a gente analisa, se estiver dentro da nossa perspectiva de atuação, a gente faz um termo de convênio. O termo de convênio fica estabelecido o que a Fundação vai fazer e o que a entidade que vai conveniar conosco tem interesse em fazer. É um termo de convênio que a gente faz. Só que vocês têm que nos procurarem e dizer, olha, porque eu não tenho como te ajudar se tu não me disser o que tu precisa. Então, o que tu vai dizer? Eu preciso disso, disso, disso. Tu tem como me ajudar? Aí a gente vai fazer o termo de convênio. No caso, você fala entidade, tu refere a OSC, isso? Sim, pode ser OSC, sim. Pode ser OSC? Sim. Tá, não, aqui no caso eu falo em nome do Conselho, né? Eu sou vice-presidente do Conselho de Santa Rosa. Do Conselho Municipal? Sim. Não, mas aí, por exemplo, você vai ter que ter uma OSC local, né? E o projeto vai ter que ser encaminhado para eles, para vocês do Conselho. A gente não vai celebrar a parceria diretamente com o Conselho, até porque ele tem autonomia, né? Vocês seriam o apoiador da OSC para tocar o projeto. Isso aí. Eu acho que é justamente o que o senhor tem que ver a sua OSC, que está com essa dificuldade, que gostaria de fazer para os dois se conversar e aí acontecer o que o senhor está pedindo. Em que pese, tá? Deixa eu só fazer uma... Em que pese, eu falei para vocês que eu sou advogado, mas eu também eu fui vice-presidente da Fundação Gaúcha do MTG. E lá nós fizemos fizemos alguns projetos em que a gente fez parceria direto com o governo do estado, por exemplo. E eu, pessoalmente, ajudo muitas prefeituras na Aldir Blanc, na distribuição, de como operacionalizar e levar os recursos da Aldir Blanc. E aí, via conselho, criar critérios, editais e assim por diante. A gente tem experiência nisso também, e a minha experiência eu levo para a Fundação. Neuza Mendel, eu sou de Porto Alegre e trabalho num programa de desenvolvimento cognitivo e memória para idosos. A minha dúvida, e me surgiu o interesse, já tem uma estrutura a priori do modelo de projeto no Conselho Municipal do Idoso, ou sempre tem que ficar aguardando um edital, e aí no edital pode ser um modelo diferente?
Isso depende muito da distribuição de recursos. Aqui tem um rapaz que faz parte do conselho que ele me falou. Depende muito de como você vai fazer a distribuição dos recursos no município. Normalmente, tá? Para você poder distribuir qualquer dinheiro público, tu tem que ter uma lei orçamentária anterior. Então, sempre no orçamento anterior, tu define o que vai ser distribuído no orçamento posterior. E ali, a forma de distribuição de recursos ela tem que ser equânime. Por isso que, através do edital, tu não tem como aportar direto. Então, o projeto em si é igual para todo mundo. Tu vai ter que fazer um projeto. Tu tem lá os objetivos, os fundamentos, o custo operacional e assim por diante. O desenho do projeto ele é muito parecido em todas as prefeituras. Né? Mas a forma de distribuição do recurso depende muito do que tu tem no caixa. Por exemplo, Pelotas tem um valor, nós temos outro. Lá Santa Rosa deve ter outro. Depende muito daquilo que o fundo vai operacionalizar, e principalmente da lei orçamentária, que a gente chama que é a lei orçamentária municipal, né? Ela que vai definir qual vai ser o valor que vai ser distribuído via fundo. No caso, para recorrer ao fundo do idoso, então, o primeiro encaminhamento é no Conselho Municipal. Isso. Sempre que tu tiver o fundo, para te poder operacionalizar de forma mais adequada, né? Tem alguns lugares que não tem o Conselho, né? Que estão recém montando. Mas, normalmente, é via Conselho. O Conselho é que faz toda a análise de mérito da distribuição do recurso. Certo, obrigada. Temos 2 minutos e encerramos essa mesa. O meu nome é Celita Zanola Jansen, eu faço parte do Conselho Municipal do Idoso, representando também o Rotary. Essa distribuição, esse pedido, sempre tem que ser em forma de edital? Em regra, sim. Né? Porque, como tu tem um universo enorme dentro do município, tu não pode beneficiar uma entidade em relação a outra. Por isso que o edital traz critérios objetivos, né? E isso é uma questão jurídica até, né? Porque tu poderia ser questionado por que tu está ajudando o A e não está ajudando o B, se os dois estão na mesma situação. Então, para te fazer isso, tu tem que ter uma análise de critérios, né? E às vezes tu cria uma banca, inclusive, para analisar, né? O conselho cria uma banca específica para analisar o mérito de cada um desses projetos. Ok. Bom, acho que se não tiver mais perguntas, Isabel, para a gente poder otimizar, a gente da Fundação São João agradece a oportunidade e eu tenho certeza que juntos a gente se torna muito mais forte, né? E naquilo que nós podemos ajudar, não só vocês que estão aqui, mas principalmente aqueles que nos assistem, né, pela Assembleia nos 4 cantos do Rio Grande do Sul, nos procurem na Fundação São João, vocês vão certamente falar com a Dani, que é responsável pelos projetos, e aí a gente vai discutir, então, e vendo aquilo que nós podemos ajudar. Certamente, a gente tem condições, sim, sob o ponto de vista de experiência e sob o ponto de vista jurídico, né, de ajudar cada um de vocês em qualquer parte do Rio Grande do Sul a buscar projetos na área de assistência social, saúde, educação e pesquisa para a nossa geração prateada. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês.